O Gresg apresenta Meus Filhos, Meus Tesouros, com Guaraci Silveira. Estamos iniciando o nosso estudo da série Meus Filhos, Meus Tesouros. Hoje vamos falar sobre Estou Chegando. É quando a criança chega aos nossos braços. Então, como nós devemos receber essas crianças? Como nós devemos entender essas crianças que estão chegando, que daqui a pouquinho vão crescer, vão ser adolescentes? Então, é bom que a gente conheça alguns fundamentos desse processo do estou chegando. Você vai ver coisas interessantes aqui a respeito do teu filho e da tua filha que está chegando para você. Você que está grávida, né? Você, pai, que está aguardando a chegada do seu filho. Então ele está chegando. Daqui a pouquinho ele chega. E como é que você vai lidar com ele? Presta atenção. Como é que você vai oferecer para ele um campo saudável para o seu crescimento? É isso que nós vamos estudar hoje. É um estudo interessante. E que você possa perceber, né, a sua força e a sua necessidade de ser pai e de ser mãe para esses que estão chegando. Vamos ao estudo? Preparados? Parabéns por você optar por ser mãe e ser pai. Parabéns. Deus abençoe vocês. Tá? Bom, então, estou chegando. Estou vindo aí de mala e cuia para ficar um tempo na encarnação. Olha que bonito que é. Essa é a realidade, meu amigo, minha amiga. Ok? Nossos filhos renascem trazendo a bordo suas experiências passadas. São filhos e filhas de Deus que retornam para mais uma experiência no corpo físico. Como devemos recebê-los? É importante você considerar que o seu filho bebê, ele é um espírito antigo, que está aí retornando através de vocês para uma nova experiência reencarnatória. E que ele vai depender muito da ajuda de vocês. Não é? Preste atenção nisso. Como vocês serão importantes para eles agora que estão retornando. Mas são espíritos antigos. Vamos continuar aqui. Uma pergunta. É verdade mesmo que somos todos seres pré-existentes? Quer dizer, que já vivemos antes e até podemos ter conhecido nossos pais, irmãos e amigos de outras existências? Quer dizer, então, que a morte não é essa coisa definitiva que a gente pensava ser? Não, meu amigo, não é não. As crianças são pessoas adultas, vívidas, experimentadas e dotadas, às vezes, de maior capacidade intelectual e maior bagagem cultural do que muitos de nós. Então, muitas vezes, esse filhinho que está aí na tua barriga, ele é muito mais experiente do que você, do que eu, do que o pai dessa criança, do que a mãe, mas que agora está voltando para uma nova experiência, para um novo momento. E aí você vai conhecer quem é essa pessoa que está aí, louco para nascer, cumprindo esse rito da gestação até chegar no momento exato daquele nascimento, daquela alegria do nascimento que os pais vivem, né? Muito embora, às vezes, as dificuldades, né, que são a gestação e o parto, mas é um momento feliz. Então, são pessoas antigas que estão voltando. São espíritos muito antigos
e que vem naquela carinha tão doce de criança, para você poder orientar. Porque já pensou se eles viessem com aquelas caras sisudas, que às vezes desencarnaram no passado, aqueles velhos e velhas estranhos, né? Aquelas caras pesadas. Não, eles vêm como uma criança. O espírito é antigo, mas a carinha é nova. E você ajudou nisso. Você participou disso, oferecendo os seus recursos genéticos, físicos, né, para que isso acontecesse. Isso é lindo, gente. Isso é de Deus. Nenhum homem faria uma coisa dessa. Então, continuando aqui, olha, isso é preciso que todos saibam. A dificuldade que experimentam nos primeiros anos de vida na carne é apenas a de movimentar satisfatoriamente sua maquininha de viver na Terra, que só fica pronto para funcionar aí pela adolescência e nas suas melhores condições lá pela maturidade. Então, veja bem, essa pessoinha, né, que vem aí, ela vai viver a infância dela aprontando o corpo dela. Né? Ela vai aprontando gradativamente. Ela vai nascer bebê, daqui a pouquinho ela está engatinhando, daqui a pouquinho está andando, está falando, ela está se preparando. É o momento da preparação. A gente não nasce pronto, né? A gente nasce precisando de muito. Tem animais que já nascem andando, igual o cavalo, né? Já nasce andando, e outros também já nascem buscando o alimento dele. Enfim, mas nós humanos nascemos assim. A gente nasce ainda muito incompleto. Só vamos nos completar aqui fora. Então, quando você tem uma criança na sua casa, ela está só preparando o corpo dela para o seu futuro. Respeite isso. Né? Muito respeito nessa fase. Cuide bem dele, vá, leva ao pediatra, leva aquelas educadores, né, competentes. Ajuda teu filho, tua filha. Porque eles precisam desse carinho, mas antes de tudo, eles precisam de você, pai e mãe. Né? Avós também, tios, eles precisam de vocês, eles precisam sentir aconchegados. Porque quando ele estava lá no útero, ele estava aconchegado, né? No útero materno, que é um laboratório incrível, né, da vida. Agora eles saíram do útero. Agora eles estão na sua presença. Então você tem que criar aquele ninho para ele ou para ela. Com muito respeito, né? Muito respeito. Tudo que ele falar de estranho, você conversa. Vai orientando sem imposições, sem nada. Isso é teu filho e tua filha que está chegando, né? Muito bem. Conversando entre si. Olha só. Os espíritos na fase infantil têm uma linguagem própria que nem sempre os adultos entendem. É preciso deixá-los viver desenvolvendo as suas potencialidades. Nessas conversas entre eles, o maduro de um faz crescer a criança do outro. Sendo rebelde, ela se acerta para um convívio social eficaz. Se é de pouco conhecimento, amadurece para ser mais interativo e feliz no meio. Tem um filósofo da nossa atualidade chamado Alain, ele é da França, então ele diz o seguinte, que a criança precisa viver o jardim da infância. A gente acha que jardim da infância é aquela escola antiga, né? Jardim não é isso. Não. O jardim da infância, ou seja, as flores da infância. Então, nesse jardim, as crianças precisam conviver umas com as outras, para que a linguagem deles, que são entendida por eles, possa trazer recursos para todos eles. Sabe, lá no parque, quando você leva o seu filho ao parque, no clube, né? Quando você vai com o seu filho a um passeio, chega lá e encontra outras crianças, você vê que eles sempre se buscam, né? Para que eles possam ter através da linguagem própria deles, eles se interagirem. E ali, consciente ou inconscientemente, eles vão se ajudando, vão se promovendo. Percebe? Então, como é importante esse contato de criança com criança. Isso é muito bom. As festas de aniversário, né? Como eles se esbaldam nas festas de aniversário, com os animadores, quando tem. Nossa, é muito bom. Criança precisa disso. O lugar de criança é ser criança, tá? Bom, olhem que boas reflexões. Vamos prestar atenção nisso aqui.
O aprendizado é lento e difícil, pois envolve complexidades muitas, ditadas pelas necessidades de adaptação ao meio, desenvolvimento de um correto sistema de comunicação, formação cultural, recuperação de habilidades físicas e mentais, bem como uma técnica de convivência com seres juntos aos quais foram colocados. Isso ele está falando para a criança, né? Então, a criança precisa disso, porque o aprendizado é muito complicado às vezes, certo? Eu moro num lugar que, sempre à tardinha, eu vejo as crianças se reunirem para brincar, para conversar. Elas precisam disso. Nenhum adulto tem que interferir naquilo. Aquilo é da criança. Elas vão passando experiências umas para as outras, né? E vão recuperando todas as suas habilidades que eles tinham lá no passado, habilidades físicas e mentais. Às vezes, numa brincadeira, num jogo, numa disputa qualquer, eles estão trabalhando as suas habilidades que estavam latentes quando eles reencarnaram. E agora estão desenvolvendo essa habilidade física e mental. Agora, é preciso que sejam coisas bem saudáveis. Aí que os pais, à distância, ficam observando. Que tipo de conversa, que tipo de brincadeira, que tipo de coisa que seu filho ou sua filha está fazendo no conjunto com outras crianças. Né? Porque daqui a pouquinho serão pré-adolescentes e adolescentes. E isso tudo vai gerar para eles uma possibilidade de serem melhores, pré-adolescentes e adolescentes. Não poucos anos são consumidos em adaptar-se a esse corpo, à espera de que possa responder adequadamente aos comandos da mente que a ele se acoplou no início da gestação. Então, quando a mulher fica grávida, o espírito fica lá como feto, né? O perispírito se reduz, fica como feto lá no útero materno. E quando há fecundação, as células que vão ser geradas, né, pela genética ali, elas vão cobrir o perispírito, que daí vai dar forma ao novo corpo. Se o perispírito estiver todo arrumadinho, o corpo será arrumado. Se o perispírito tiver algum transtorno, que é sempre causado por atitudes erradas do passado, então vem um corpo com algum problema para ser resolvido. Então, isso tudo é muito complicado para uma criança que retorna. Fora isso, tem também o ambiente que ele vai viver, né? O tempo que ele está vivendo, que é diferente do tempo anterior. Porque ele pode saber disso tudo lá no mundo espiritual, antes de reencarnar, mas quando ele chega aqui, ele vai viver aquilo. Uma coisa é você saber na teoria, outra coisa é a prática. Então, eles têm muitas dificuldades, às vezes, que os pais têm que estarem atentos para ajudá-los nisto, né? Nós temos aqui agora um grande educador que já está desencarnado, o senhor Hermínio Miranda. Ele tem um livro chamado Nossos Filhos São Espíritos. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, o importante na tarefa de administrar o relacionamento pais e filhos está na convicção nítida da realidade espiritual, ou seja, de que trazemos em nós um vasto e pouco explorado universo inespacial, extremamente rico em potencialidades, cujo conhecimento muito poderá ajudar-nos a entender melhor aquilo que poderíamos chamar de ofício do viver. Sabe, a maioria das pessoas, isso é praticamente, né, todos, não sabem viver. Fazem da vida um amontoado de coisas, né, de opções, muitas vezes equivocadas, que trazem sérias consequências. Então, nós temos que saber viver. O que é melhor para mim? Não só melhor para o meu corpo físico, para as minhas sensações, para os meus sentidos, mas também para a minha evolução. Daqui a pouquinho eu estou já tendo que voltar para o mundo espiritual. E como eu volto para lá? Então, é isso que nós temos que pensar. O que eu estou fazendo aqui para mim, para os meus filhos, para a sociedade, que me sustente um bom local quando eu desencarnar? Porque tudo é frequência. Então, se eu sou uma pessoa brava, complicada, fofoqueira, maledicente, né? Magoada, ressentida, que não perdoa ninguém, a minha frequência é lá embaixo, né? E aí, o que acontece? Eu chego no mundo espiritual, vou buscar frequências iguais e vou ficar naqueles lugares horríveis.
de pessoas más, ressentidas, magoadas, maledicentes. Eu não quero isso. Ninguém deve querer isso. Então, vamos cuidar disso. E toda a fase da vida é boa para isso. A fase de ser criança é boa, a fase de ser adolescente, de ser adulto, e de ser pai e de ser mãe também. De ser profissional, né? De ser um agente da vida, mas um agente consciente. Não é de qualquer maneira que a gente vive. A gente vive estabelecendo metas, parâmetros, possibilidades que sejam, né, de acordo com a nossa capacidade. Porque às vezes tem pessoas que sonham coisas que não vão conseguir realizar. E aí depois entram em frustrações. Então, sonhe aquilo que você possa realizar. Os amigos espirituais nos dizem o seguinte: ó, quando um espírito reencarna, é como se Deus entregasse a ele um grande roteiro a ser seguido. Daí que ele vai, a princípio, seguir as regras desse roteiro pelo crescimento do seu corpo físico. Depois ele terá a convicção de escolher se seguirá ou não o roteiro traçado. Então, no princípio, ele não tem muita escolha. Ele vai crescer, né? Então, aquilo é um roteiro para a encarnação dele. O crescimento é roteiro estabelecido. Agora, depois, ele vai entrar na estrada da vida dele. Ele vai seguir ou não o roteiro que foi traçado para a encarnação dele, né? Assim sendo, cabe aos pais e demais familiares guiá-lo nesse roteiro pré-estabelecido. Eis aí a grande responsabilidade dos pais. Também eles trouxeram o roteiro. E será que estão seguindo o roteiro? Nossos filhos e filhas necessitam que sigam, que sejam seguidores desse roteiro traçado pela espiritualidade antes de reencarnarmos. Então, você observa uma coisa muito interessante aqui, que a vida ganha uma amplidão, né? Ganha mais amplitudes. Então, já não é mais uma coisa assim, eu vou nascer, vou viver, vou morrer. Não é só isso. Tem o entorno de cada ciclo, né? Na infância, na adolescência, na maturidade, na velhice, tudo tem o seu entorno. O importante é saber viver bem esses entornos, sendo moral, ético, sendo nobre, honrado e digno. Que aí você será de bom caráter. A maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos ainda é um bom caráter, segundo o Bezerra de Menezes. Então, tem gente que se descaracteriza todo para deixar muita coisa para os filhos, muito bem material. Quando ele desencarna, os filhos ficam aí brigando por aquilo, ou às vezes até nem querem, vende e joga fora. Então, a melhor herança é o bom caráter. É isso que nós temos que pensar. Sabe? A vida deve ser assim. Como? De que maneira, né? Colaboração, né? Então, a gente tem que colaborar com base no amor, na compaixão. Colaborar na formação do filho, direcionando, orientando e sugerindo mudanças, mas respeitando o livre-arbítrio, relativo a cada fase de desenvolvimento do filho. Dar o melhor de si sem querer viver pelo filho. Está aí uma relação muito bonita, né? Pais e filhos num circuito de amor e de integração e de amizade. Tá? Então, essa relação pai, mãe e filho. Pai e mãe são a base, os filhos são a diagonal, que nascem dessa base. Né? Tem um livro chamado Nosso Lar, que o autor conta que ele, conversando com a senhora lá no mundo espiritual, ele fala que a mãe é a reta vertical que nos induz, né, a Deus, que nos leva a Deus. O pai é a reta horizontal que nos estabelece no mundo. E nós, os filhos, saímos desse vértice. Aqui é o lar, onde os nossos filhos vão viver. Então, você, mãe, tem muita sensibilidade, tem muita intuição. Então, faça que essa intuição te proporcione contatos superiores para a vida. E você, pai, oriente, estabeleça um caminho sólido para os seus filhos, com a sua presença, com o seu trabalho, com os seus esforços, porque você estará ganhando com isso, e muito, você nem imagina. Né? Os cientistas, né, não conseguem entender por que tem uma crise psicológica aos 8 anos de vida de uma criança. A diversidade de reações cognitivas
afetivas e atitudinais, e é tão grande que não se pode estabelecer uma regularidade. Então, a criança pode oscilar o seu humor, apresenta súbitos problemas de aprendizagem, pode, inclusive, sofrer quedas e pequenos acidentes antes não tão frequentes. É porque eles não entendem o que acontece com a criança de 8 anos. Nós sabemos que uma encarnação ela só se completa aos 7 anos. Ela começa lá na fecundação e se completa aos 7 anos. Aí completou a reencarnação. Então, agora o espírito vai começar a se preparar para a pré-adolescência. E o primeiro passo é ir por volta de 8 anos. Então, esses espíritos têm necessidade de começar a se estabelecer, eles com o meio, eles com a nova vida, eles com as novas possibilidades. Então, eles costumam ter essas turbulências que são citadas aqui pelos cientistas, né? Porque eles têm diversidade de reações cognitivas, afetivas, né? Às vezes atitudes estranhas, não conseguem entender lições que antes eram tão fácil, né? Oscila no humor, uma hora tá rindo, outra está chorando, outra hora tem problemas súbitos de aprendizagem, né? Às vezes começa até a cair pequenas quedas, que não era frequente. Então, isso é a mudança da fase da reencarnação para a fase da vida que eles vão viver. Quando você tiver um caso desse na sua casa, se o teu menino, a tua menina viver isso, significa que ele está agora assumindo de fato a encarnação dele, tá? Então eles ficam introspectivos, ou abandonam subitamente antigas práticas lúdicas. Ele gostava, por exemplo, de brincar de boneca, de carrinho, enfim, ele ou ela, né? E agora já está largando aquilo para lá, chuta para lá, joga fora. Não esquenta muito a cabeça, não, porque isso vai passar. Bons alunos podem tornar-se estudantes sofríveis, em geral pouco dispostos a comentar sobre o que está acontecendo. Muitas vezes a direção da escola chama os pais lá no colégio. Teu filho está acontecendo isso com tua filha, que não sei o quê, e você fica irritado, né? Ou irritado, não sabe, até nem concorda muito com a direção. Então, os diretores também precisam saber disso. Os professores precisam saber disso. Que naquela fase isso pode acontecer. Então, quando o professor ou a professora de ensino fundamental 1, que lida com crianças dessa faixa de idade, tem que ter esse conhecimento. Então, se você tiver uma situação dessa, converse com os educadores. Olha só, isso aí chama crise dos 8 anos, é estudado pelos psicólogos, é estudado pelos educadores. Tá? Isso aí é normal, vai passar. Às vezes eles não entendem muito de encarnação, mas você fala, isso vai passar porque faz parte do crescimento desse espírito para essa vida, né? A atenção se dispersa e são comuns episódios de insurreições contra professores. Brigam com os professores, né? Como nos informa a espiritualidade, é nesse período que a nova encarnação se completa. O espírito começa a perceber sua atual situação de estar reencarnado. Isso pode dar um baquezinho, tá? Então, se estiver acontecendo isso com você, na sua casa ou nos vizinhos, né, nos seus familiares, dá essa informação para eles, que isso vai passar, que é uma crise, que o filho ou a filha não são essas pessoas complicadas assim, elas só estão se ajustando na encarnação. Só isso. Por isso que é bom ser espírita, né, gente? Que nós sabemos dessas coisas. Então, estou reencarnada, e agora? Né? Criança ali de 8 anos, ou não, né? Encontra agora um mundo que ele tem que conquistar. Imagina como é que deve ser isso para eles. Né? É um mundo novo que abre, eu nem sei o que tem lá, depois desse túnel da infância, né? Eu nem sei o que vai acontecer comigo, mas eu tenho que ir, é meu caminho. Né? Então, são nesses momentos que a criança mais necessita dos pais, tá? Meu amigo, minha amiga. Pode ser que os professores, os colegas, amigos e familiares não entendam o que está se passando no emocional da criança. Os pais, contudo, devem saber que seu filho ou filha completou a encarnação e agora está começando para ele ou ela um novo ciclo. É isso que a gente tem que entender. Está começando um novo ciclo, né? Que eu tenho que dar, que a criança tem que dar conta e que eu tenho que, como pai e mãe, ajudá-lo nesse momento. Respeitando sempre, sabe, meu amigo, minha amiga? Respeitando sempre a índole do teu filho e da tua filha. Não são espíritos iluminados ainda, raramente isso acontece, né? Mas são espíritos
que aceitaram vocês como pais, porque houve uma escolha lá antes da encarnação, e que vocês aceitaram esses filhos. Ou seja, houve um entendimento mútuo para essa convivência na nova encarnação. Então, seus filhos vão iluminar a tua vida, iluminar a sua casa, e vocês serão os grandes esteios deles. Olha que interessante que é ser pai e mãe, não é isso? Então, o fim da infância implica descobertas de uma espécie de reservatório de pedidos sem destino, extraviados, nem deferidos, nem indeferidos, um viver à procura de valor e satisfação. Isso aí é a fase da adolescência, né, que a gente vai estudar mais depois. Então, o que acontece? Acabou a infância. Aí você agora vai lidar com outro tipo de humor no seu filho, tá? Na sua filha. Mas entenda que ele precisa fazer esse caminho sozinho. Muitas vezes sozinho, e você vendo de longe, né? Dizem que tem lá tem um rito de passagem numa tribo de primitivos, né? Que o filho, quando ele chega numa fase lá que ele tem que se tornar adulto, ele tem que passar por um rito. O que é o rito? Ele vai ficar um tempo na floresta sozinho, sujeito a todos os perigos e tendo que se livrar de todos eles. Aí tem animais selvagens, né? Onça, leão, né? Tem os bichos perigosos, serpentes, os escorpiões, chuva, sol, e ele tem que estar ali, muitas vezes no frio, no calor, para se virar sozinho. Então ele vai ter um período, se ele consegue se virar sozinho naquele período, ele então ele é inserido, né, entre os adultos da tribo, os guerreiros da tribo, né? Até então era criança. E aí eles explicam o seguinte, que sempre o pai está perto, só que escondido. Se acontecer alguma coisa, ele salva o filho. O filho não vai passar na prova, né? Mas ele salva o filho. Então, assim, nós temos que fazer com os nossos adolescentes. Cuidar deles. Eles vão ter que enfrentar essas dificuldades na frente. Mas a gente tem que dar para ele uma sustentação muito grande para que ele possa vencer. Então, é belo o ato de crescer, amadurecer, deixar para trás os instantes onde a imaginação deitou suas regras e a criança se embalou nelas. Agora é hora de ir para o seu futuro. Na espiritualidade, seus amigos, sorrindo, querem que faça todo o bem para o qual renasceu. E você é o grande instrumento disso, papai e mamãe. Então, teu filhinho aí vai chegar, está chegando. Olha quanta coisa você vai viver com essa criança. Quantas emoções, né? Quantos saltos, quantas possibilidades. É isso que nós temos que analisar dentro desse nosso estudo, né? Então, sejamos cumpridores dos nossos deveres de pais e mães, que é fantástico. É lindo demais. É Deus dizendo assim, eu confio em você, tá? Eu confio na sua possibilidade, eu confio na sua potencialidade. O Livro dos Espíritos, na questão 582, pode-se considerar a paternidade como uma missão? Sem dúvida que é uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que envolve mais do que o homem pensa a sua responsabilidade quanto ao futuro. No exercício de ser pai e ser mãe, eu estou exercitando a minha potência do velho sábio, da grande mãe, que são arquétipos ou matrizes de crescimento para todos nós. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam pelo caminho do bem. Por isso, meu irmão, minha irmã, que o teu filhinho está chegando. A tua filhinha está chegando. Ei, dá tudo de bom para ela, para ele. Seja amigo o tempo todo. Mesmo se ele fizer uma coisa errada, aconselha, mas nunca sendo julgador, aquela pessoa terrível, que bate, que espanca. Isso não existe. Isso não educa ninguém. Só o amor educa.
Só a ternura faz as almas crescerem no bem. Essa frase é linda, do professor José Herculano Pires, já desencarnado, espírita, que deixou para nós. Então faça isso. Só o amor educa, só a ternura faz as almas crescerem no bem. E seja mãe e pai felizes. Sejam felizes. Sou Guaraci de Lima Silveira, estudioso deste tema. Muita paz para você. Fique com Deus. Agradecemos por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo Meus Filhos, Meus Tesouros.